Seja bem-vindo ao Clubecast, o podcast do Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina, promovido pelo CREA Paraná. Hoje eu estou aqui com a minha amiga, posso falar que é minha amiga, Vanessa Roberta Fazinga, É. professora, e uma idealizadora do gerenciamento de obras e planejamento, né? Uma pessoa que vem trazer conhecimento assim de uma forma bem ampla, bem bacana. Então, assim, está muito feliz de te receber aqui. Obrigada por aceitar o nosso convite. Ah, imagina, eu fiquei bastante feliz também com o convite, porque assim que eu terminei o mestrado e era nessa área, né, de planejar e gerenciar, falei, agora eu quero trabalhar como professora. E daí foi lá que a gente se encontrou, né? Então, você faz parte desse meu início de começar a disseminar esse assunto através dos alunos, né? Informação, dentro de sala de aula, reavivando, assim, essa necessidade de que o profissional se forme com esses conceitos e com essa vontade, né, de atuar para fazer obras cada vez melhores, né? Deixar fora aquele lance de que obra dá tudo errado, e é assim mesmo, né? Sim, verdade. Assim, como que foi a tua trajetória em relação a isso? Desde lá da universidade, como foi a tua para chegar assim onde você está hoje, né? Para nós, assim, não só regionalmente, porque eu já conheci pessoas de outros estados que fizeram os seus cursos, tudo, mas como que você chegou nessa referência, né? Qual que é o teu olhar, né? Qual que é a tua trajetória, a tua trilha, mas qual que é o seu olhar ao longo dessa trilha? Eu sempre gostei desse universo de estar no canteiro de obras, né? Hoje em dia eu vejo que os alunos eles enxergam que a engenharia tem muito mais coisa para fazer do que obra. Mas na minha época, para mim esse era o foco. E aí desde o estágio, no terceiro ano, eu comecei a trabalhar em canteiro, né? Depois que eu me formei, eu continuei, fiquei contratada por uma empresa construtora que trabalhava com essas obras muito grandes, que hoje é o programa Minha Casa Minha Vida, na Uhum. época não tinha esse nome, né? Só que essa minha rotina dos primeiros anos de formada era um caos. Assim, muito estressante, a ponto de eu falar, nossa, mas será que é isso que eu quero fazer no meu dia a dia, depois de ter estudado tanto? Não é possível Uhum. que seja assim, né? O dia a dia de um engenheiro de obras. E foi aí que eu falei, não, deve ter alguma coisa melhor para se fazer. E aqui onde eu estou trabalhando, a gente não está fazendo. Mas Sim. deixa eu buscar para ver se existe. E aí eu me interessei por fazer o mestrado. E aí eu falei, ah, existe. Uhum. Existe um monte de coisa que o pessoal já sabe qual é o caminho melhor, só tá faltando praticar, né? E Uhum. daí foi nessa época, isso, eu tô falando de 2010, né? Mas eu Uhum. já tô com 23 anos de formada. Então aí eu mergulhei. Daí eu fui de novo para tentar entender o que que dá para fazer na prática que melhora a nossa vida, porque é um ponto de vista também, né? Uhum. O que que você quer? Você quer melhorar a obra, né? Você quer melhorar a empresa construtora como um todo, mas indiretamente você não quer melhorar o seu dia a dia, Sim, ter qualidade de vida também, né? né? Não ser meio um maluco correndo atrás dos problemas, né? Porque assim, o trabalho, ele é uma parcela da nossa vida, mas enquanto você está lá, também é para ser legal. É Uhum. para ser com a sensação de progresso, de realização das coisas. Não é, Uhum. não é para ser eu tô lá das 7 da manhã até as 6 da tarde, e esse é o horário do sofrimento. Não, né? Sim, sim, verdade, verdade. É claro que a gente passa desafios, mas é para ser prazeroso, né? Então foi por isso daí que eu mergulhei. Eu passava um dia a dia ruim e Uhum. daí resolvi me dedicar a descobrir o que que tinha de legal. Só que aí a vida vai levando a gente, né? E Uhum. depois de fazer o mestrado, eu falei, caramba, existe essa possibilidade, né, de fazer uma transição de carreira e me tornar professora. Num primeiro momento, na instituição privada, que foi onde eu te Uhum. encontrei, né? Sim. E aí eu achava assim, que legal, já vou dar aula disso, né? Uhum. Aí vi que não, né? Tem um caminho, né? Até a gente chegar nas disciplinas que a gente gosta, que a gente domina. Mas eu cheguei, né? Uhum. E aí eu falei, então agora tô fazendo o que eu mais gosto, né? Que é falar disso. E aí, além da sala de aula, eu comecei a fazer conteúdo na internet, de uma maneira bem amadora, assim, Uhum. com o celular mesmo, mas na época o celular não era o que é hoje, né? De Sim. imagem, de áudio. E comecei a fazer uns vídeos no YouTube, mais pra frente no Instagram. E aí que eu fui, talvez, me tornando um pouco mais
conhecida Sim. como uma pessoa de Londrina, né, que não é uma capital, mas que falava sobre obra e que falava coisas assim do que estava acontecendo mesmo, né? Aí eu acho que foi isso que me deu um pouquinho mais de o pessoal saber quem eu sou, assim. Muito bacana. E assim, esse processo, né, de ensinar outras pessoas, provavelmente te trouxe vários conceitos, né? Porque, vamos supor, nós lá estudamos mais ou menos na mesma época, né? Então a gente tinha conceitos de gestão, conceitos de planejamento que vinham meio engessados, assim, né? E se aplicava. E hoje a gente tem conceitos totalmente novos de gestão, de planejamento de obras, né? Como que você avalia isso, assim? Como que era lá naquela época que você estava estressada, né? Como ele era feito e o que você tem visto de novidade hoje no mercado de gestão? Olha, quando eu estudei, primeiro que não era muito o foco, né? Sim. Faculdade não é uma carga horária tão focada, né? Em planejamento e gerenciamento. Agora é mais. Melhorou bastante, né? É, Esse currículo, né? sim, porque o que acontece? Os alunos que estão fazendo estágio dentro das empresas, eles percebem que hoje isso não é opcional, né? Os engenheiros de obra, eles são cobrados por resultados atingidos, por prazos, né, que são cumpridos, porque quando a gente não cumpre essas metas de gerenciamento, a gente perde muito dinheiro e Sim. também perde credibilidade, assim, faz um marketing negativo para Sim. uma obra que está dando desperdício, que está atrasada, que começa a incomodar o cliente, e vira uma bola de neve negativa, né? Então, eles sentem que são cobrados por isso. Aí eles querem aprender com um pouco Uhum. mais de interesse, né? E aí, assim, na minha época lá de início, é assim, olha, para a gente cuidar bem de uma obra, a gente precisa montar um cronograma, e normalmente isso vai ser feito com um único jeito, que é o gráfico de Gantt, que Uhum. é aquelas barras coloridas que a gente vai pintando na época no Excel, assim, né? Uhum. Para mostrar assim, ó, a alvenaria vai começar aqui e vai terminar ali. Uhum. A estrutura vai começar aqui e vai terminar ali. Só, né? Muito. Ainda é usado, assim, mas assim, pouco detalhado, dá uma visão só muito macro, né? Sim. Aí o pessoal falou, tá, mas agora a gente tem uma ferramenta melhor que o Excel, é o MS Project. Uhum. Então a gente vai usar o Gantt, só que agora a gente consegue detalhar muito mais. Aí abre, né? Você Uhum. coloca tudo que você consegue enxergar da obra. Só que aí você cria cronogramas de milhares de linhas. Uhum. E eles não são fáceis da mão de obra, do mestre de obras, dos fornecedores envolvidos ali, prestadores de serviço, não é fácil deles entenderem. Aí ficou assim, ó. Ah, que legal, tem um software muito bom, que é o MS Project, só que ele é para engenheiros. Ele Entendi. não é para o dia a dia ali da obra, a galera executora. Porque não é todo mundo que bate o olho e Seria mais para a entende. cobrança da equipe do que para um planejamento de equipe, né? É. E agora, de uma maneira mais atual, o que que a gente tem? Quando a minha obra ela tem repetição de pavimento ou de prédio, como é a Minha Casa Minha Vida, ou como são os edifícios altos, né? Ou até condomínios de casas que são bem parecidas entre si e tal, aí a gente tem linha de balanço, que é Uhum. uma técnica antiga, mas que para a construção civil ela é meio nova, assim, mais nova do que o Gantt, né? E aí o pessoal começou a falar, pô, legal, então é um jeito diferente de eu planejar como que a minha obra vai acontecer. E o que ela traz de diferença é que eu olho a atividade e eu sei onde ela está. Eu sei se esse mês de outubro, novembro, ela deve estar acontecendo na obra, mas não só isso. Onde? No sétimo pavimento, no bloco A, no oitavo pavimento, aí a gente consegue se organizar melhor para fazer de verdade acontecer. E de uma maneira mais visual, se eu for até o sétimo pavimento, eu olho e vejo, começou realmente? Não começou ou está em andamento? Aí Entendi. eu entendo se eu tenho já algum problema ou se está tudo Ele indo não cria tantas linhas de dificuldade, um excesso de informação, e você consegue ter algo mais palpável, então. isso, palpável para a gente entender. Era para acontecer, mas tá mesmo? Então, peraí, deixa eu só lá dar uma olhadinha, sabe? Sei. E por eu saber que está planejado conforme o local, fica fácil de eu saber se aquele local está realmente em execução ou não.
Aí vem se disseminando bastante, né? Mas é para um conjunto de Sim, obras. Se eu executo só casas, residências, já não se aplica muito, entendi. porque não tem repetição, né? Mas, assim, hoje eu posso dizer de uma maneira geral que formou-se um avanço grande em estudos de gerenciamento, porque tem congressos. No Brasil, a gente tem dois congressos, o Cibrajec e o ENTAC. O Cibrajec, eu acho que acontece em anos ímpares e outros em anos pares. Então, Entendi. todos os anos a gente tem pelo menos um congresso nacional super importante. E é legal falar para o pessoal que ouve que quando fala congresso, o pessoal pensa assim, é teórico, né? Um monte de gente lá falando sobre alguma coisa, É, nada prático, é o né? povo, é o povo só da Da academia, né? academia. Não é. A maioria lógico, tem os Tem os pesquisadores, pesquisadores, os professores envolvidos, mas a grande maioria desses trabalhos, eles são aplicados. Foi na empresa de projeto e testou alguma coisa. Foi lá dentro da construtora e testou alguma coisa, e aí escreve esse artigo, esse relato do que deu certo, o que deu errado, o que funcionou, quais foram as dificuldades. Então, é uma fonte importante de informação, né? E fora do Brasil, nossa, o gerenciamento, assim, está muito mais discutido e aquecido, assim. Tem um congresso mundial que acontece todos os anos, só que ele vai rodando o continente, sabe? Sim. Então, não é tão acessível assim para a gente participar. Mas tudo que é publicado fica online disponível gratuito. Ele chama-se IGLC, que é do International Group for Lean Construction. E aí tem de todos os países fazendo alguma prática de gerenciamento e mostrando. Super aplicável, então, assuntos práticos e tal. Tem o conhecimento? Tem, né? Não está Tem. só nos livros, ele está em ambientes de discussão, né? E acredito que deva ter grupos de discussão, É, né? Hoje em dia tem comunidades isso, específicas sobre isso. isso, né? E é bom, né, que a gente consegue ter acesso a ouvir, né, podcasts, a assistir lives e ler as coisas que Uhum, as pessoas produzem, né? Então aumentou muito em termos de o pessoal ter bastante exemplo das coisas. uhum, O que que falta, né? Falta a gente aplicar. é, Não adianta só saber, existe, tem como eu fazer aquilo, mas eu não faço, né? sim. Aí eu não colho os frutos, né? Talvez uma justificativa de falar, minha mão de obra não está capacitada e tal, mas assim, além disso, existe a capacitação dessa equipe, né? Sempre está capacitando essa Sim, equipe que está na ponta, que está executando, né? sim. E aí é legal esse tocar nesse assunto, né, das equipes de obra, da mão de obra, porque fica martelando uma coisa na minha cabeça que Uhum. pensa comigo. Faz muitos anos que nós, engenheiros, falamos assim: puxa, eu não posso contar com a minha mão de obra, porque eles faltam muito, eles não são comprometidos, eles não têm uma formação técnica tão boa. Então, na verdade, lembra daquela Uhum. palavra que todo mundo, eles são desqualificados e Sim. tal. Tá bom, essa tem verdade nisso, né? Uhum. Tem verdade, claro, mas não pode generalizar, porque também tem muita gente boa trabalhando Sim. em obra, tá? Mas tem E uma as obras estão verdade. acontecendo, né? É, Estão acontecendo. mas tem uma verdade. Só que aí, veja só, não faz sentido eu, como engenheira, falar isso das minhas equipes, tudo ruim, né? Tudo Uhum. negativo. Só que aí eu contrato, coloco lá no canteiro e falo, se vira. É. E aí eu não dou apoio, a logística não funciona, a obra não está bem abastecida, os projetos não estão fáceis de entender, Sim. eu não explico nada, eu coloco metas, mas eu coloco metas assim, ó. Até o final de dezembro você tem que terminar tal coisa. Mas eu não ajudo o cara a entender por onde começa, quantas pessoas ele tem que ter, como que ele tem que se organizar. Eu só solto lá e deixo fazer. A mesma equipe que eu botei defeito. Você acha que isso traz aquela conversa que a gente estava tendo antes em relação ao que é planejar e o que é gerenciar? É essa a Sim, é diferença que essa a você queria diferença. falar? É essa, é essa. Uhum. Planejar, eu vou criar um plano mesmo, né? Do como que eu quero que a minha obra aconteça. Quando que as coisas vão começar, o que que vem primeiro, quando que cada coisa termina e depois a outra começa, tudo mais. É só o primeiro passo, né? Uhum. Tem que ter, para a gente ter um rumo, né?
Mas, assim, a analogia mais simples que o pessoal faz é se você vai viajar daqui de Londrina para Salvador, na Bahia, tem vários caminhos para você chegar. Você Sim. sabe que é longe, mas dá para você fazer por vários caminhos. O que que você prefere? Você prefere ir para o litoral, ir subindo o litoral para você já ir aproveitando paisagens e, né, Uhum. dormindo ali intermediário numa praia? Ou você prefere passar por Minas, que daí você já conhece uma coisinha diferente antes de chegar na praia. Então você planeja por onde você vai, né? Uhum. Aí, mas só isso, aí é planejamento, mas só isso não faz a obra acontecer Uhum. bem, né? Acontecer, ela vai acontecer, Sim. mas bem, seguindo um curso, seguindo um prazo, ficando bem feita, sem acidente, né? Aí é outra história. Aí é o que a gente chama de gerenciar. Depois que eu planejei, eu vou fazer as coisas para colocar de verdade em prática. Isso é um mito, assim, sabe? Uhum. Porque se você conversa com engenheiros, eles dizem assim, alguns, claro, né? Ah, dá muito trabalho planejar. E o papel aceita tudo, mas depois não acontece. Daí desanima. Mas por que que não acontece? Porque falta eu ter compras bem feitas, falta eu ter uma logística de canteiro, material tem que estar lá disponível no lugar que precisa, subir, né? Se eu estiver falando Uhum. de obras Verticais, né? verticais, né? Não adianta estar lá embaixo. Eu preciso dele aqui no quinto andar. Ah, mas aí tem que esperar a vez do elevador, tudo isso Uhum. atrapalha, Então, né? esse gerenciamento por etapas, né? Por Por etapas. serviços, por Isso. equipes, e quer dizer, ir, né, abrindo esse leque, né? O que que a minha equipe precisa para acontecer o serviço? Entendi. Ou o tamanho da equipe, ou como que eles sobem lá, se é uma escada metálica provisória que eu vou colocar, se é uma escada de madeira, se é permitido aquela escada de madeira Uhum. naquela. Até isso, sabe? Sim, Por onde que as pessoas vão subir na laje? Como que ela vai levar o material lá para cima? É no ombro? entendi. Às vezes é, mas não é a melhor opção. Uhum. Vai ter um elevador de carga, vai ter uma mini grua, vai ter um guindaste que vai subir alguma coisa ali para mim. Essas coisas vão estar combinadas, sabe? Porque também, é claro que as equipes têm suas dificuldades de comportamento, assim, mas quanto mais barreiras eles encontram, piores eles ficam. Sim. Aí eles largam mão mesmo, aí eles faltam mesmo, aí eles são lentos mesmo, porque o ambiente dá uma moldada, sabe? Uhum. Se o ambiente é muito zoado, ninguém trabalha, assim, ninguém é produtivo e caprichoso. A obra como um todo tem que mostrar que ali tem regras, que precisa sim cuidar da segurança, que precisa sim cumprir meta de prazo. E Sim. aí, aos poucos, você vai. Só que é assim, né? Nós duas mulheres aqui conversando, é fácil da gente entender que é igual criança. Uhum. Não adianta você falar que é para escovar o dente só uma vez. Tem que ser todos os Verdade. dias e de manhã, depois do almoço e na hora de dormir. Talvez aí que estão as principais falhas, talvez no gerenciamento, porque você para no planejamento, ou você inicia um gerenciamento, mas não é um exercício diário. Existe alguma, assim, alguma ferramenta que você tem visto, alguma metodologia de gerenciamento? Quer dizer, que deve ter várias, né? Mas alguma que você tenha observado, eu vejo que você tem bastante linha de pesquisa, né? Até eu acompanhei uma que vocês apresentaram lá de obras que ficaram paradas, né? Então, assim, Uhum. como que você visualiza isso, assim? O que que tem funcionado nesse gerenciamento para evitar essas falhas que você tem comentado? Ó, você sabe que o brasileiro, ele gosta bastante de quando a coisa vem de fora, não é? Aham, Então, se a adoro. gente fala assim, Método Porsche. lá dos Estados Unidos, né? Lá da É. Inglaterra e tal. Ou industrial, né? Ou da indústria. Ou trazer da indústria, né? Algo assim que a gente sabe que é um ambientezinho controlado, né? E daí você vai para um produto, né? A gente É. adora isso. E aí tem dois tipos de pessoas. A pessoa que fala, pô, legal, e vai ajudar muito minha obra, e eu vou botar em prática aquilo que eu consegui. E a outra pessoa que fala assim, ah, sai fora, isso aí só funciona lá na fábrica de carro, a construção civil é de outro jeito, não dá. Aí a pessoa nem tenta, né? Uhum. Mas, vou dizer assim, existe uma palavra, né, que é o less planner. O que que ele significa? Ele significa o último planejador.
Quem é? É o engenheiro da obra. Uhum. Porque, normalmente, se a gente pensar numa construtora maiorzinha, mais estruturada, foi o setor de planejamento que planejou a obra. Só que sou eu, Vanessa, que estou lá na obra, que vou executar. Uhum. Mas antes de eu só transferir aquele plano, eu sou a última planejadora antes de ir para a mão de obra. Uhum. Esse é o conceito. O que eu, como última planejadora, vou fazer? Eu vou pegar aquele plano grandão e eu vou detalhar o que vai acontecer o mês que vem, por semana, Uhum. para eu conseguir entender tudo que eu tenho que providenciar, tudo que eu tenho que alugar, contratar, Uhum. organizar de uma maneira geral, né? Disponibilizar para as equipes, assim, né? E isso já é a primeira barreira, porque o pessoal fala assim: nossa, mas isso aí dá muito trabalho. Imagina se eu vou ter tempo de fazer isso. Essas coisas também, né? Eu percebo que eles querem na última hora, comprar na última hora, né? É, Porque é um fluxo de caixa também intenso, né? A gente também. também entende esse lado, né? Sim, Então sim. existe essa gestão de várias coisas ali acontecendo, né? Mas se você vencer essa barreira do tipo, não vou ter tempo de fazer e começar a fazer, todo mundo entende melhor o que tem que cuidar e a tendência é que a obra esteja mais preparada para de verdade aquele serviço começar, Entendi. né? E o que vem junto com isso, com essa teoria do Last Planner? Muita conversa. Muita conversa, Comunicação, né? comunicação, que Comunicação. é um baita Muita de um gargalo. reunião, muita, né? Muita reunião estratégica, né? Tipo, eu Isso, imagino que uma equipe vai iniciar um trabalho, você tem que dar as ferramentas, mas você também tem que falar, olha, gente, eu preciso de vocês para isso, esse prazo está apertado. Você precisa trazer o time para você, né? exato. Acabei de fazer agora, durante 4 meses, um estudo dentro de uma construtora com a minha aluna de mestrado. Uhum. E ela assumiu essa figura da grande comunicadora, que pega as metas de engenharia e vai ficar na laje, vamos chamar assim, Uhum. pé na laje, porque foi isso mesmo, passando essas informações para as pessoas importantes. Uhum. O mestre de obras, o técnico de segurança, o líder de carpintaria, o líder de armação, para a fase de estrutura, né? Sim, E levar a informação certa para cada uma dessas pessoas faz elas agirem. entendi. Então, se eu chego assim, Carol, você lembra que a gente tinha combinado que hoje tem que sair tal coisa? Você já resolveu o X, o Y e o Z? Aí Uhum. você fala, putz, não. Mas, como você está me lembrando agora Eu vou que correr, eu já vou já fazer vou, isso. entendeu? Entendi. E aí você desperta a atitude. Ou a pessoa fala, ixi, isso não vai ter jeito, vai dar errado. Tá bom, mas se isso não vai dar, o que dá? Sim, entendi. Então vamos para o plano B para a gente não ficar totalmente paralisado. Então é assim, Você tipo, faz um microcontrole dessas dificuldades, vamos dizer, não vamos falar falha, dessas dificuldades do dia a dia. Você isso. vai gerenciar por equipe, por serviço. E Interessante. você vai meio que dar o start de todo mundo lembrar, tipo, ah, é verdade, hoje é isso. Então, Uhum. peraí, eu tenho que resolver tal coisa. E daí, às vezes, acontece assim, caramba, eu tinha que ter pedido esse negócio 5 dias antes. Não fiz, né? Então, dessa vez eu me ferrei. Mas Uhum. na próxima rodada, eu já tô alerta com isso. E aí as coisas aos poucos vão tomando um rumo, sabe? Entendi, entendi. Mas depende de você ter muita boa vontade de se comunicar todo dia com a galera. Você acha que isso é uma cultura da engenharia que está iniciando, ou muitas empresas já fazem? Você consegue visualizar isso? Você que está aí com um aluno de mestrado e visitando, né? Você consegue já ver assim essa. Porque às vezes são obras pequenas, mas independe. O cara constrói 3, 4 casas lá, mas ele tem essa comunicação também diária com a equipe. Você tem observado esse novo gestor de obras assim com essa visão? Assim, aos poucos, eu acho que eu ainda não sou tão animada com essa Uhum. mudança nossa de postura de engenheiro, sabe? É, dá a impressão, eu tinha a sensação que quanto menor a empresa, porque ela constrói obras menores, vai ser mais fácil, ele vai ser mais comunicador, porque ele vai estar mais próximo. Não Sim. é.
Como pode, né? Daí que ele larga, né? É, aí que ele larga, porque ele acha, tipo assim, ah, mas é fácil fazer essa obra, não tem tanta complicação. Então o cara se vira. Só Uhum, que daí vira uma bola de neve absurda, né? sim. E também eu ainda percebo um pouquinho de preconceito, assim, do engenheiro ou engenheira pensar assim, ah, eu não posso dar muita trela, porque Uhum. senão o cara vai folgar em mim. Então ele tem que entender que Ele tem que fazer. eu vou usar uma palavra assim meio clichê, tá? Ele tem que entender que eu sou chefe Uhum, e ele tem que cumprir as coisas. entendi. Só que esse pensamento não funciona mais. Essa tem que ser Se é muito que um mais dia parceria. funcionou, né? Então, bem isso, se é que um dia funciona. Então, essa parceria mesmo de comunicação, né? Agora, é lógico, toda relação profissional tem um limite. Sim. Você não vai ficar amiguinho de ninguém, Ou folgar, confidente, folgar. Não é isso. Não é isso. É uma conversa sobre trabalho. é uma comunicação assertiva, né? Acho que essa que é a grande questão, né? Exato. Mas faz muita diferença, sabe? Só que eu preciso admitir, realmente toma tempo. Sim. Realmente suga a gente, né? Uhum. Mas aí o que que acontece? Você precisa ter pessoas de apoio. Então, se você conversar muito só com seu mestre de obras, talvez ele se torne a figura que Uhum. vai levar para frente aquilo, Sim, sim, né? Ou pode ser também até um estagiário, às vezes. Mas desde que você ajude ele a se formar assim. sim. Porque não adianta também eu falar assim, ah, então tá, eu tenho um estagiário agora, ó, você precisa todo dia passar todas as metas para a equipe, vai lá. Sem orientar a pessoa, sem Uhum. explicar o motivo ou como falar, sabe? Sim. As pessoas, hoje em dia, nós, tá? Vou falar nós, sim. Uhum. A gente tá muito dolorido com as coisas. Muito sensível, né? É. Que fala, ah, Então, isso. tudo parece que é uma ofensa, ou que tá grosseiro e tal, né? Uhum. Então, até isso a gente precisa hoje em dia se moldar um pouco, sabe? Sim. Em vez de eu falar pro pedreiro assim, poxa, mas lembra que a gente combinou de fazer isso? Você não começou ainda? Pô, meu, você tá de brincadeira? Aham. Não é assim, É. sabe? Porque pode ser que no meu Cobrar metas, né? É. pode ser que eu até tenha esse pensamento, só que eu tenho que não agir assim. Uhum. Então eu vou cobrar, eu vou ser firme, eu vou mostrar que eu estou controlando, que não está Uhum. solto, mas a conversa precisa ser diferente, porque na pancada fica, ó, a pior coisa que você pode conseguir dentro de uma obra é fazer algum dos funcionários ficar com raiva de você. A partir daí desanda tudo. Não faz nada bem feito, esconde os erros, ou às vezes faz até errado de propósito e vira um caos, sabe? Então a gente tem que repensar bastante, assim, esse nosso modo de gerenciar as Sim, coisas. bacana. E assim, nessa gestão também integrada, que a gente está falando, né, desse coitado, desse engenheiro de obra que está lá, que tenta se comunicar, não existe só a figura dele, né? Numa Isso. empresa existem uma série de outros departamentos que também se fala assim, eu fiz um gerenciamento aqui, então o material vai chegar em tal horário, vai chegar em tal andar, ele vai começar o serviço em tal dia, mas existe uma gestão estratégica também da construtora, né? Isso, é. Na verdade, nós que estamos lá dentro do canteiro, a gente depende muito de várias outras pessoas da empresa, né? Mas acho que para mim a mais evidente é os suprimentos. Uhum, Porque sabia que existe até uma brincadeirinha que o uhum. pessoal de suprimentos odeia a obra e a obra odeia os suprimentos? Porque sempre quer gastar dinheiro, né? Sempre, E o né? suprimento nunca quer comprar E os nada, né? suprimentos quer o mais barato e demora, né? É, Porque fica procurando as opções de fornecedores. uhum, Por outro lado, o engenheiro da obra pede assim: compra tábua para mim. é. Qual Não tábua? especifica De nada, 20 né? centímetros, de Claro, né? 30, aparelhada, não aparelhada, de madeira nobre ou de madeira para forma. Uhum, Aí eles não se entendem, sabe? Mas a obra depende absurdamente de suprimentos, assim. Obra tem que estar bem abastecida e sem exagero, porque também a gente sabe que estoque demais é dinheiro parado, né? sim. Só que se faltar,
No bagunça. sistema inflacionário que a gente está, né? Também não dá para dinheiro parado ali. Mas, assim, essa gestão de suprimentos com a gestão de obras e documentação e projeto atualizado, né? Sim, É um grande pool de profissionais, né? sim, tem muita gente envolvida, né? E fica um dependendo do outro. Se um atrasar, atrapalhou o outro. Se um errou, né? Às Sim, vezes naquele pedido, aí chegou o negócio, mas não é aquele, aí volta tudo, faz. Ixi, sim. é Produto algo. errado, pedido errado, né? Quando as empresas são menores, acaba que o engenheiro assume tudo, né? É, Ele contrata, ele compra, ele também cuida da obra ali, aí vai sobrecarregar ele. E por estar sobrecarregado, ele falha. sim. Nossa, eu tinha que ter agendado o concreto e esqueci de ligar na usina. Agora, Hum, caminhão só daqui 10 dias. entendi. Nossa, eu tinha que ter ido atrás do cara da pintura, esqueci disso e agora não tô, né? Não estou encontrando um profissional e a minha obra tem prazo, né? Isso. Mas porque está sobrecarregado, porque ele cuida de tudo. Quando a empresa é grande, aí separa em setores. Aí já não sou eu, mas eu tenho que avisar o setor tal que eu estou precisando do material X, e ok, mas demora. É. É muito mais demorado. Então, as coisas só precisam ser ajustadas, assim, sabe? Da gente ter. Sabia que tem uma coisa que me incomoda bastante, assim, nós não, nós não colecionamos dados. Sim. Então, se você me perguntar assim, quanto tempo demora para se eu comprar, por exemplo, quadros elétricos, quanto tempo demora para chegar na minha obra? Se eu monitorasse as obras anteriores, eu teria uma ideia, mas a gente não registra. Hoje em dia, se você colocar na IA, É, né, você teria um baita banco de dados e teria assim, olha, vamos supor, né, uns suprimentos que tivessem um banco de dados das últimas obras, pensando na conversa que eu tive com o Ricardo sobre inteligência artificial. isso. Se ele tivesse um banco de dados das últimas compras dos últimos edifícios, ele falaria, bom, se eu não comprar com 2 meses de antecedência os quadros Não chega. elétricos, eu não vou ter, Exato. né? Então, e também muda muito, né, dentro das Muda. construtoras, essas pessoas. Então, esse banco de dados fica mais importante ainda, né? Totalmente. Muitas coisas surpreendem a gente. Por exemplo, você fala, eu vou parar de usar portas avulsas e vou começar a usar o kit porta pronta. Aí a pessoa vai em contato e o produto é excelente. Só que aí a empresa fala assim, então, eu posso entregar em 90 dias. 90 dias? Uhum. Nossa, então eu não vou ter condição de usar. Então, a gente, para conseguir fazer rodar, tem que trabalhar com a antecedência, mas para eu saber que eu tenho que ter aquela antecedência, eu tenho que ter dados. É verdade, é verdade. A indústria hoje ela está bem mais avançada até do que a própria área de suprimentos e tudo mais, né? Mas a gente tem visto que depois da pandemia, que parece uma coisa antiga, mas ainda tem um impacto, né? A indústria nunca mais se recuperou daquela quantidade, né? Ou a capacidade dela não chegou ao que está o mercado hoje, né? É, Então, não existe mais aquele atendimento imediato, eu não. acredito que de nenhuma indústria hoje em dia. Não. E aí, o que que a gente faz, né? A gente só reclama ou a gente tenta se organizar com mais antecedência, né? Sabe? Porque eu penso assim, ó, gerenciamento é algo que gerou vários clichês. Né? Tem um monte de frase clichê sobre Os gerenciamento. famosos memes, É, né? um deles é assim, o fornecedor, a culpa é o fornecedor, né? Porque ele sempre atrasa. Mas não é verdade. Muitas vezes o atraso existe, claro, Claro que como existe. em toda relação comercial, mas muitas vezes a demora maior ela está dentro da própria empresa, porque a obra precisa pedir para os suprimentos, aí suprimentos vai cotar, daí devolve, aí tem que passar na sua mão para você carimbar, aprovar de quem vai comprar. E esse processo é muito mais demorado do que o do próprio fornecedor, Sim, sabe? Então, eu acho que a gente tem que, né, vai parando de ficar botando essas desculpas velhas é. e mudar nosso jeito de trabalhar, né? Verdade. O que que você tem ensinado para os seus alunos em relação ao gerenciamento, já que você, né, está na cadeira da disciplina lá, assim, rapidamente, assim, ou como eles também trazem isso, né? Estão fazendo estágio. Hoje o estágio é já desde o primeiro ano, a pessoa já está estagiando, né? Como que está a disciplina de gerenciamento hoje, né? Duas mudanças muito fortes da disciplina de gerenciamento. Antes, era muito focado assim, olha, eu vou te ensinar
como que monta um cronograma, eu vou te ensinar como que controla uma produtividade ou como que eu cuido da logística ali do É uma canteiro. TCPO, quantas horas, tem hora É, trabalhada para determinada atividade, isso, vamos fazer uma composição, né? isso. Isso mudou bastante, né? Primeira mudança, tem que retomar o como construir. Quem não domina o como executa uma coisa, peraí, vem cá, como é que aplica uma massa corrida e uma pintura? Apesar de parecer muito básico, o engenheiro tem se afastado um pouco dessa técnica do como. Hum, Porque ele contrata ali o empreiteiro e o pintor e ele nem vê como é que o pintor faz, entendeu? Então, retomar o processo construtivo, como que executa para eu poder gerenciar. Se eu não entendo como fabrica, como que eu vou gerenciar? Então, essa é a interessante. primeira coisa, ficar retomando, né? Uhum, Geralmente, o aluno da graduação, ele estudou esse processo construtivo antes, né? Em sim, outra disciplina, ano anterior, tal. sim. E a segunda coisa é justamente a comunicação. Agora, quando a gente dá aula de gerenciar, a gente sempre tem que simular conversas. Como que você falaria com o teu empreiteiro porque ele está atrasado? Como que você vamos aqui, faz de conta que eu sou eletricista e eu fiz umas coisas erradas aqui. Como é que você vem falar comigo? Como é que você fala comigo sobre pagamento, medição e tal? Porque tem que treinar. É o gerenciamento de conflitos, na verdade, né? Que está tão em moda, né? Você tem que ensinar as pessoas a conversar e a se entender, É, né? porque muitas vezes eles falam assim, professor, eu olho a coisa lá no estágio, lá na obra, e eu percebo que não é assim, que devia ir para o outro lado. Mas com quem que eu falo? Como é que Uhum, explica, né? E então a dificuldade ela tá nessa interação também, né? Do como é com quem. Muitas vezes eu falo não sou ouvido, muitas vezes eu falo e aí eu vou ficar o chatão da história, sim. porque eu sou a pessoa que fica pegando no pé. Tem várias dificuldades assim sobre como agir, né? Só que, sabe, talvez eu vou falar uma coisa aqui um pouquinho polêmica assim, Adoro. mas mas você sabe que liderança é um assunto em alta. Só que você já reparou que a maioria das vezes o pessoal está falando de liderança entre pessoas de alta gerência? Sim, sim, aqueles cursos super famosos, o pessoal vai para São Paulo, paga É, caríssimo, aqueles mas especialistas, né? ninguém explica pra gente assim, como é que eu lidero pessoas que têm baixa escolaridade ou pessoas que muitas vezes não sabem ler? Porque Sim. eu estou dando um projeto na mão dela e ela não sabe ler. Como é Hum. que eu faço para lidar com isso? É, e como, assim, eu fico pensando um pouco sobre isso também. Como que você vai ensinar para uma pessoa o que é um alto padrão se ela mora numa casa, às É, vezes que a janela não tem um vidro, não é, tem não um tem um forro não banheiro telhado, não tem um direito. banheiro adequado? Então, como que você engaja É. pessoas a trabalharem, a ter qualidade, né? Se às vezes isso não é nem do dia a dia delas, elas não conseguem nem vislumbrar, né? Então, assim, eu também gosto muito dessa linha aí, de você falar sobre liderança de uma outra maneira, porque liderar só grandes gestores e É, pessoas, né, diferente. é totalmente Pessoas diferente. altamente capacitadas, É, que já atingiram um nível de cultura sim, melhorado, assim. Não estou falando mal das claro. equipes de obra, mas eles vivem uma realidade diferente, né? É, E assim, ó, já melhorou bastante a remuneração, sim, né? Principal, no CLT nem tanto, mas em pessoas que prestam serviços como o MEI ou como o MEI não é tão absorvido assim na construção civil, né? Mas o cara abriu um CNPJ ali, agora ele é um um chamado prestador de empreiteiro, serviço, né? Um prestador empreiteiro, de serviço. Essa melhorou muito, né? remuneração já melhorou muito, sabe? E isso deveria ter deixado a gente mais tranquilo, né? Porque É, nós não. Continuam com muitas, muitas, muitas dificuldades. Nesse estudo que eu estava fazendo com a minha aluna recentemente, o líder, a empresa de carpintaria, né, é um terceirizado. E ele falou assim: olha, eu já sentei com todos os meus carpinteiros. Carpinteiro é uma coisa rara hoje em dia, né? nossa, é mesmo. Eu ia falar quantos que ele tinha, porque é difícil a gente ver Pois esse. é, ele tem mais de 20. Olha, Só que ele colocou 20 na obra para, na verdade, verdadeira mesmo, funcionar com 14. olha aí. Pra ele Porque eles faltam demais. Assim, gente, ó. Ah, hoje tá calor demais, não vou trabalhar. Ah, hoje furou o pneu da moto.
em vez de eu pegar um Uber ou ir de ônibus, não, eu não vou. Ou às vezes ele tem um servicinho que é mais rápido, que ele vai ganhar um pouquinho mais naquele dia, né? Então, assim, É, claro, eles não são funcionários que vai bater o isso, cartão, então eles isso. também têm essa flutuação da mão de obra, né? É, mas esse empresário falou assim para mim: eu já sentei, já fiz as contas junto com eles e eu já mostrei. Cada dia que você falta, você perde aproximadamente R$ 400. Uhum, Mesmo assim, eles faltam. olha aí. É En- interessante, né? É, Então, essa comunicação eu acredito que ele, dentro da equipe dele, dentro da empresa dele de carpintaria, ele tem que fazer uma gestão ali de como lidar com as pessoas, às vezes até, como você falou, não ficar amigo, mas se aproximar, às vezes até de um problema pessoal, isso, fazer, né, ter uma isso. empatia, né, por uma questão, para ele poder se aproximar dos funcionários dele. Assim, ó, eu tô falando mal no sentido assim, o pessoal falta muito. Só que às vezes, gente, são motivos sérios, É, porque eles vivem uma realidade cheia de problemas. é, Problema de saúde na família, problema de não ter com quem deixar criança, é. problema, várias coisas, né? Então, precisa compreender. Mas também não adianta eu falar assim, então eu vou ser super autoritária, porque eu vou É. botar ordem aqui. Não é, Não ou vai não é o resolver. caminho. É. Hoje em dia, é esse equilíbrio que está na questão, né? Com todo mundo que eu tenho conversado, a conversa sempre tem sido relacionada à comunicação. Então, como professora, né, hoje, né, você acredita assim, a gente fala muito de hard skills, soft skills, né? Nessa palavra, nessas frases, a gente está falando sobre comunicação, todo mundo fala soft skill, comunicação, empatia, inteligência emocional e tudo mais, né? Você acredita que hoje a universidade ela tá conseguindo enxergar isso através da extensão curricular, através, né, de uma aproximação dos estágios? Você não simplesmente manda o cara fazer um estágio e assina um papel. Você acredita que tem melhorado também essa questão? Porque existe um profissional que já está consolidado no mercado, mas existe um monte de profissional que vai entrar no mercado nos próximos anos, né? Então É. precisa também fazer essa modificação, né? Eu acho que sim, está acontecendo um movimento para estimular mais essas habilidades, mas ele ainda é discreto, assim. Uma Uhum, coisa que eu vejo que funciona muito onde eu trabalho é a empresa júnior, né, que faz os verdade. alunos se organizarem ali, dividir entre eles ali quem faz o quê, como se estivessem dentro de uma empresa Sim. verdadeira, na verdade, né? E também ter que conversar com o cliente, ter que conversar com o fornecedor e resolver aquilo que o cliente trouxe, né? Sim, bacana. Com um pouco mais de postura assim profissional, porque a tratativa com o professor, o aluno ainda não enxerga como uma relação Bastante. profissional, né? É. Tanto é que tipo assim, continuam aqueles memes assim, é para copiar, né? Você só dá Vale aula, nota, você né? só dá aula, você não É. trabalha, né? E isso demonstra que está descolado um pouco assim da É. realidade, né? Mas o estágio, eu vejo que ele tem sido bem aproveitado. Hoje em dia, ó, na minha época, é ruim falar isso, né? Porque a gente já tem, Que parece, deixa, parece que né? aí era tudo mato, né? É. Na minha época era tudo mato. Só que o estagiário era bem renegado, assim. Não tinha muita coisa de Tinha importância. importância dentro do processo, né? Exato. Hoje eu sinto que as empresas dão atribuições para os estagiários com mais responsabilidade. Uhum. Só que eu sinto que apoiam muito pouco também. Sabe aquele sentimento assim, vai lá e se vira? Porque Na se minha para mim foi época, sofrido, para você também tem que ser? eu sinto muito isso também. A gente tem aqui dentro do Clube de Engenharia o CEL Jovem, né? Então foi uma iniciativa nova, muito baseada no CREA Júnior, nas empresas júnior, né? Então, assim, foi uma proposta. Então, sempre o bate-papo antes é isso. Tem profissionais mais experientes, menos experientes, estudantes, e eu percebo que eles sentem assim uma coisa assim como se agora eles têm muito mais responsabilidade, mas continua não tendo uma tratativa técnica de Isso, apoio ou isso. de ensinar, que é o objetivo do estágio, né? É. Tem um caso que um meu aluno, na aula, ele falou assim para mim, professora, eu passei uma situação bem constrangedora, porque eu cheguei na obra e estava chovendo em cima da areia.
né? E aí o pessoal faz a argamassa lá na obra, lá na betoneira da obra. Uhum. E aí eu fui falar, gente, mas a areia está muito molhada. E eu aprendi lá na faculdade que não pode. Uhum. Como é que vocês estão corrigindo então essa umidade da Uhum. argamassa? E aí os engenheiros deram risada, assim, falaram assim: "Ah, lá vem você com as coisinhas de faculdade, teoria, né?" Uhum. E desdenharam, assim. Aí ele ficou perdido, assim, porque ele falou assim: "Ué, mas não é importante?" Sim. Como que, por O quê? traço não é Né? importante, É, é o fator água-cimento não é importante, né? como assim, né? Então, tem muito esse conflito, sabe? É. Do aluno não saber muito bem entender se aquilo que a faculdade está apresentando, ué, não tem validade? Claro que tem, mas por que que as pessoas aqui não estão fazendo, né? Uhum. E fica essa briga, né? De teoria e prática, e é o mais velho querer fazer o mais novo passar perrengue, porque ele tem que se virar mesmo. Ele tem que se virar. Eu tenho uma filha geração Z, entendeu? Eu sei, assim. A gente sabe como é que é, né? Só que acho que não precisa, né? Mais assim de tanta. Eu não vou, eu posso te explicar, mas eu não Aham. vou te explicar porque você tem É. que descobrir sozinho. Não, acho que você pode Precisa. explicar e a pessoa, tipo, pular uma etapa, né? Por que não E fazer melhor do fazer que se melhor? ela fosse aprender sozinha, Com né? certeza. Lógico, tem que. Não é tudo de mão beijada, eu também não sou a favor disso. Nem para os engenheiros, né, que estão iniciando, nem para as equipes de mão de obra. Uhum. Mas também não precisa. É um equilíbrio, eu acho, que a gente É. tem que encontrar entre o ser muito severo e dar tudo de mão beijada, né? Uhum. Porque senão você concorda que qualquer um desanima? Sim, eu vejo assim que muitos jovens, né, a gente dando palestra e vai nas escolas, você fala assim, quem quer fazer engenharia elétrica? Se vira, dois, três que levantam a mão. É, Então começa a acontecer também, fala, é muito difícil. Essa faculdade isso. é muito difícil, o mercado de Trabalhar com trabalho é isso muito é muito difícil, é muito desgastante. desgastante, todo mundo está estressado com essa área, É, não é tão bom, não paga tão bem. Então, assim, surge um monte de coisa que vai descaracterizando a nossa profissão, né? é. Das engenharias em si, agronomia, arquitetura, né? Ah, se eu não for bem sucedido na arquitetura, já nos primeiros anos eu não vou conseguir ter meu próprio escritório, trabalhar como funcionário não é bom. Então, começa a criar várias, né, várias coisas negativas em relação à profissão que vai, né, a gente tendo uma deficiência ali, uma falta mesmo de aluno, uma falta. Às vezes a cara até faz engenharia, mas não segue, né? Então, É. eu tenho percebido isso ao longo do tempo. E, assim, são questionamentos de várias áreas, instituições de ensino, empresas de projeto, grandes indústrias, né, a própria indústria da construção, né, dos materiais de construção também sente falta desse profissional, né? Então Uhum. é uma cadeia produtiva que perde com isso, né? É. Quando você não tem uma boa comunicação. O que eu quero assim dizer é que, por exemplo, se eu pego um estagiário e eu falo assim para ele, ó, então eu tô te dando aqui uma baita responsabilidade, que, por exemplo, é o controle de qualidade aqui dos serviços e tal. Então você precisa ir lá nos apartamentos e conferir, né? Uhum, E aí não explica como conferir. O porquê que é importante, alguma coisa ali que vai conferir. Só dá uma ficha para ele, fala, uhum, confere o que está nessa ficha. Aí a pessoa fica perdida. uhum. Aí, para fazer esse trabalho, ele tem que conversar com o encanador, conversar com o pedreiro, conversar com o pintor, e ninguém insere ele nesse É, contexto. Só fala assim, vai. E aí, se a pessoa for muito, por exemplo, comunicação, né, é uma coisa que a gente desenvolve. Eu me considero uma pessoa tímida, uhum, mas eu dou aula. uhum. Como que eu cheguei nesse nível de É. entrar numa sala de aula? Como Tá é bom, não é um desconhecido. público enorme, Aham. né? Mas tem Mas 50 pessoas, tem 40 Mas é pessoas e é recorrente, né? É um recorrente, período, né? Não é né? só uma palavrinha e vai embora, né? Você tem que se manter no teu, né? Num bom nível, né? Então, se eu tivesse colocado isso, não dá, não consigo ser professora porque sou tímida. Não, né? Eu fui É, desenvolvendo. Com certeza, hoje a minha aula é melhor do que era há anos sim, atrás, sim. porque eu era mais travada, porque eu não tinha tanta habilidade de comunicação. Então, todo mundo pode desenvolver, né? Uhum. Tem gente que meio que já é um bom comunicador, é desenvolto, mas tem gente que não. Então, em vez de filtrar por aí, por que não estimular todo mundo a ganhar essa habilidade, Sim. né? E saber que, na verdade, a gente tem agora essa característica. Você tem que cuidar
para que a pessoa não se sinta ofendida. Se ela se sentir ofendida, em termos profissionais, em termos de fazer a obra andar, vai travar. É verdade. E ela não vai ser uma boa profissional, né? Eu queria que você falasse um pouco, né, para a gente encerrar e já agradecendo a tua participação, sobre como você tem atuado nesse mercado de educação de gestão de obras, né? Eu sei que você tem várias plataformas, queria que você falasse um pouco sobre elas, como você tem atuado. Para Tá. profissionais do Brasil inteiro, que eu fico sabendo, né? Né? Porque abre tudo, online abre esse contato, né? É. Eu comecei, como eu falei, há uns anos atrás, a fazer videozinhos sobre obra lá no YouTube. Depois eu falei assim, nossa, dá para ficar mais profissional isso, né? E aí intensifiquei, e aí o Instagram me fez interagir mais com as pessoas, porque a gente manda mensagem, Uhum, comenta ali no post. Aí as pessoas falavam assim, mas você ensina isso, né? Eu falei, ensino, só que eu ensino na universidade aqui onde eu trabalho, né? uhum, Ah, não, mas online e tal. Aí eu falei, nossa, é verdade, dá para criar um curso. Daí eu peguei aquela época que os cursos estavam bem altos, assim, né? uhum, E tenho, então, um curso de gestão de obras que hoje em dia eu faço desde o processo construtivo, para relembrar todo mundo, né? Tem gente uhum, que está bastante tempo sem estudar, né? Então, relembra ali a parte normativa do processo, depois o orçamento, cronograma e essa gestão de depois que a obra começa, uhum, para não parar no planejamento. E aí eu tenho aluno do Amazonas, do Pará, da Bahia bastante, Rio de uhum. Janeiro bastante. Até mais do que aqui no Sul, sabe? Que legal. E aí é uma coisa interessante, Carol, porque aqui em Londrina, como a gente tem a Universidade Estadual e pelo menos mais duas universidades privadas Uhum, boas, sim, a gente acha que todo mundo tem acesso a um ensino bom. verdade, E né? não é. Ainda existe Então, muito a ensinar, né? ainda existe muito, muito a ensinar, sabe? Então, o pessoal que é de cidades mais do interior, que está longe da capital, ou que, né, tem mais dificuldade de acesso assim à coisa presencial, se apega nessa possibilidade do online. Eu já fiz vários cursos online como aluna, Uhum, e eu acho que tem produtos bons e com produtos não certeza. muito bons, como em tudo na vida. Mas te faz ter contato com pessoas de outros lugares que, se fosse só presencial, ficaria muito difícil, né? Uhum, Então, eu trabalho na universidade, eu tenho esse curso online, que é de gestão de obras, mas eu também presto serviços. Eu não tenho dedicação exclusiva na universidade, então eu faço trabalhos de planejamento e de orçamento para uhum, empresas em geral que não têm o seu setor uhum, estruturado e que preferem terceirizar isso. Aí é legal porque eu me mantenho bastante conectada com o mercado sim. e consigo trazer para dentro de sala de aula muito exemplo, né? Não fica só no acadêmico, né? Cara, eu queria te agradecer muito, foi muito bacana a conversa, eu sabia que ia ser uma conversa muito legal e muito edificante em relação ao gerenciamento, tudo a gente sabe da sua referência, dos seus cursos, né? A gente está muito feliz e agradece muito a sua presença aqui. Ah, que legal. Eu também fico bem feliz pelo convite, porque sempre que a gente puder dar uma relembrada, né, no pessoal do quanto é importante o nosso comportamento, porque eu acho que gerenciamento pega muito no comportamento, Uhum, mais até do que a parte técnica, né? E é sempre bom estimular que as pessoas é, botem para fora, né, o seu jeito de agir, de uhum, liderar, se for sim. essa a palavra. Então, sempre que eu tenho oportunidade de falar sobre isso, eu fico muito grata. Ah, obrigada, viu? Bom, esse foi o Clubecast, o podcast do CEAL, vou fazer de novo, tá? Porque eu estava falando um negócio e eu esqueci. Bom, esse foi o Clubecast, o podcast do Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina, e aguarde os próximos episódios.